Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite tem o seguinte tema: desenvolvimento econômico e urbano versus meio ambiente. É possível conciliar? Para falar desse importantíssimo assunto, estão em nossos estúdios 3 representantes da OAB de Goiás. O Dr. Eduardo Moura, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB. A doutora Daniela Limiro, conselheira seccional da OAB de Goiás. Ela é filha de um grande advogado, o Dr. Limiro, o qual eu respeito muito, é meu amigo, mando a ele aqui no ar as minhas saudações. E a doutora Luciana Lara Sena, conselheira seccional da OAB de Goiás. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, doutor Eduardo Moura, desenvolvimento econômico e urbano e meio ambiente, é possível conciliar? Quando a gente pensa que para fazer um edifício, para fazer uma casa, para fazer um hospital, seja o que for, normalmente você tem que cortar as árvores que estão ali. Eu pergunto, que conciliação é essa que é possível? Como é que é possível isso? Boa noite, Roserval. Boa noite, doutoras. Roserval, é um prazer estar aqui juntamente a você. Esse é o nome. Quando se fala em sustentabilidade, né, nós precisamos associar a isso as regras ambientais, as normas ambientais. E você colocou um exemplo muito apropriado, porque quando se diz em imóvel, em uma edificação, as pessoas primeiramente pensam no direito imobiliário e às vezes esquecem o direito ambiental, que é de suma importância. Agora, doutora Daniela Limiro, nessa possibilidade de conciliação, o que as pessoas que trabalham com o meio ambiente propõem? Porque, evidentemente, nós temos um caso clássico aqui, que me perdoe os proprietários, o Shopping Passeio das Águas. É uma ironia muito grande ter chamado de Passeio das Águas, porque ali corria um lençol freático, ali tinha minas d'água que foram, evidentemente, inibidas, soterradas, não importa, para poder colocar o shopping, que hoje é muito útil e etc. Mas o que os ambientalistas propõem para tentar amenizar isso? Bem, boa noite a todos, né? Agradeço aqui o convite. A questão é que nós temos que fazer os estudos, né? Então, tecnicamente o correto é, antes de qualquer obra, iniciar os estudos ambientais. É necessário fazer o levantamento dos impactos ambientais e, dependendo do porte dele, até um estudo de impacto ambiental, né? Que é para algo mais grandioso, o impacto. Mas dentro desses estudos é analisado se há possibilidade ou não de fazer um empreendimento proposto naquele local. Então, a partir do momento que se verifica essa possibilidade, esses estudos demonstram a forma como ele deve ser feito, né? Se deve ser compensado em algum outro local, algum dano que ele tenha ocasionado ou impacto que ele venha ocasionar. É feita a análise não só da questão do meio ambiente, vamos falar como nós conhecemos na sua essência, de fauna e flora, mas também do meio ambiente urbano, né? Por exemplo, questão de trânsito, se tem viabilidade, né, técnica para poder transitar várias pessoas, vários veículos no local. Questão de poluição sonora, porque temos que tomar cuidado, por exemplo, próximo de hospitais, escolas. Então, existem os estudos para isso, e o correto é fazer esses estudos antes da construção. Perfeitamente. Doutora Luciana Lara Sena, eu vou contar um fato que eu sei dele e já presenciei inúmeras vezes. Eu tenho minha chácara numa região que eu tento preservar o máximo possível, e a pessoa vai lá, compra 5.000 metros quadrados, que é cerrado puro. Lá tem tudo, tem várias árvores que são, inclusive, em extinção. Algumas árvores estão em extinção. O que a pessoa faz? Ao invés de ela procurar a AMA, falar, como é que eu faço, o que eu faço e tal, o que ela faz? Ela dorme e no outro dia alguém pôs fogo na propriedade. E a propriedade queimou a noite inteira. Aí ela diz, não fui eu não, imagina. Bom, e aí, posto que foi tudo queimado, aí sim eles vão na AMA, eu quero tirar essas árvores queimadas aí, tem jeito de fazer. Evidentemente, tira as árvores, resolve o problema para poder fazer a construção que querem. E aí, como é que é? Nesse caso,
E lá, a pessoa, todo mundo fala assim, não, vai comprar isso aqui. Mas aí, como é que a gente vai fazer? Ah, não, isso aí alguém vai acabar pondo fogo. E todo mundo sabe que quem mandou pôr fogo é o próprio proprietário da terra, né? Como é que faz esses casos? Boa noite, Roseval. Boa noite a todos que nos acompanham, meus colegas, Eduardo, Daniela. É uma honra estar aqui com vocês. Essa situação pode não parecer, mas ela é bastante comum, né? Nessa situação fática de queimadas, de atribuições de responsabilidades. Mas, diferentemente, né, do que muitos imaginam, que o nosso meio ambiente aqui no Brasil não é preservado, nós temos mais de 65 mil normatizações que tratam sobre as questões ambientais em nosso país, normatizações diversas. Nossa Constituição, legislações esparsas. Então, o meio ambiente ele é amplamente protegido do ponto de vista legislativo. Para se apurar, né, esse tipo de circunstância em que ocorreu essa degradação do meio ambiente, voltada aí para uma possível, né, ocorrência aí de queimadas, tem que se apurar quem que, né, foi e provocou esse tipo de queimada, porque a responsabilidade ela pode ser atribuída tanto para quem provocou quanto também para o proprietário, porque a responsabilidade ambiental, ela atua tanto nas 3 esferas, civil, penal e administrativa, como também pode se vincular mais pessoas em circunstâncias como essa. Perfeitamente. Eduardo Moura, evidentemente não faço nenhum senão a realidade que a doutora Luciana Lara expôs, só que na prática é o seguinte, o jeito que aqui no Brasil os crimes não são, eu não acho nem que 20% dos crimes são elucidados e levam o sujeito à cadeia. Então, nesse caso aí, quer dizer, existe a lei, existem as normas, mas ninguém respeita, né? Roseval, muito bem colocado pela doutora Luciana. Na parte legislativa, realmente, o Brasil, e aí eu diria que não só na questão ambiental, né? O Brasil não é um país sem lei, ao contrário senso. A legislação existe, inclusive, muito boa, se cumprida, que é justamente o que você está trazendo. Roseval, nós tivemos a Semana Nacional do Meio Ambiente, em que, na oportunidade, a Comissão de Direito Ambiental trouxe o doutor Luciano, delegado da AMA, há mais de 20 anos, conhecedor dos crimes ambientais, e esse ponto que você está trazendo, nós discutimos com o doutor Luciano. Doutor Luciano, e aí na prática? Bom, primeiramente, dizer que a AMA, né, os órgãos administrativos e a própria Polícia Judiciária, né, não tem condição, não teria material humano possível para acompanhar tudo essas questões fáticas. Contudo, existe uma necessidade de conscientização desses proprietários. Né? Então, entender que a partir do momento que a sociedade, que esses sejam pequenos produtores, agropecuaristas, grandes produtores, entendam que não é só em razão da norma, Roseval, mas sim uma conscientização de que nós estamos degradando e acabando com o meio ambiente para as próximas gerações. Então, se não houver essa conscientização, não há lei que segure os infratores. Concordo com o senhor perfeitamente. Quer dizer, além da legislação, a melhor forma seria as pessoas terem consciência de que isso é ruim para todo mundo, inclusive para quem está pensando que está tirando proveito daquilo ali. Bom, Unimed de Goiânia, cuidar de você, presta atenção, esse é o plano. Entregue aí a sua família aos cuidados da Unimed, como faço com a minha. Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim, olha aí, a melhor. Endereço Avenida Mutirão, número 2948, do setor Bueno. Telefone 3922-5600. Bom, a Bandeira Odontologia Especializada, o Dr. Carlos Bandeira, é um odontólogo que eu recomendo. Fica ali na Avenida Deputado Jamel Cecílio, telefone 3281-0647. O Dr. Carlos Bandeira é um dos maiores especialistas que tem em Goiás. É ele que cuida, por exemplo, do time do Atlético, que aliás está indo muito bem. Águas do Bem, alga mineral alcalina Levite com pH 9,33. É essa aqui, mostra aqui para nós. É um excelente antioxidante e uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo. E tem um sabor muito agradável. Eles entregam na sua residência, 3255-9626. Nós voltamos já já.
Estamos de volta com Opinião em Debate, com o tema desenvolvimento econômico e urbano versus meio ambiente. É possível conciliar? Bom, doutora Luciana Lara Sena, nós temos no Brasil um enorme, um vastíssimo território, que é a região amazônica, e muito na região do Amazonas mesmo, que é Manaus, né? Mas a região amazônica é muito ampla, não é isso? Agora, nenhum país do mundo pode abdicar das suas riquezas, porque nós todos queremos progresso, na verdade. Ali, que tanto se fala, me parece que num dado momento, o núcleo, que eu chamo núcleo ao redor do Bolsonaro tem razão, e num dado momento, o núcleo ao redor do Lula e dos ecologistas, dos mais radicais, também tem razão. Essas duas correntes, acho que precisavam se conciliar, né? Fazendo isso que nós estamos falando aqui, permitir o desenvolvimento econômico e preservar o que precisa ser preservado, né? Muito difícil isso? Roosevelt, é uma questão que vem sendo discutida desde a década de 60, quando ocorreram, né, os atos preparatórios para a primeira grande conferência mundial, que foi a Conferência de Estocolmo de 1972. Nós temos, né, trazido o conceito do que vem a ser desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, desde o ano de 1987, por meio do relatório de Brundtland, ou relatório Nosso Futuro Comum, que é aquela compatibilização entre o desenvolvimento econômico, a promoção de uma justiça social e, ao mesmo tempo, conciliar com a preservação do meio ambiente. Então, essa ideia, ela é discutida, ela é trazida em âmbito mundial, não é de agora, não é do governo atual, mas, né, é uma pauta mundial desde um contexto do mundo pós, né, Segunda Grande Guerra Mundial de 45. Então, essa compatibilização, nós só teremos a sustentabilidade, o conceito trazido na década de 80 do que vem a ser desenvolvimento sustentável concretizado quando nós tivermos esses três pilares de forma equânime. Então, é uma pauta ainda, né, professores, atual, e que tem sido discutida constantemente, tanto no âmbito internacional, quanto no âmbito aqui nosso nacional. É interessante, doutora Daniela Limeiro, que se você perguntar assim para a maioria dos países europeus, como que vocês resolveram o problema dos indígenas? Ele falou, foi fácil. Como? Matamos todos eles. Porque, na verdade, foi isso que fizeram. Porque nós sabemos que existiam indígenas na Europa, existiam indígenas nos Estados Unidos, que estão poucos agora. O que eles fizeram? Eles fizeram o sistema do General Custer, né? Foi lá e realmente dizimaram os índios. Nós aqui, embora muita gente diga que não estamos cuidando dos índios, nós temos aqui as nações protegidas por lei, estão em territórios que somam o território de Portugal, não é? Se não for mais do que isso. Exato. Quer dizer, essa conciliação, e eu acrescento um pouco mais, talvez os índios também queiram, de alguma forma, explorar a sua terra que lhes pertence, de uma forma diferente daquela coisa tribal, não é? Uhum. Então, me parece que isso aqui parece que ninguém tem razão. Exato. Nessa história, não é? Exato. A senhora poderia dissertar um pouquinho sobre isso? Sim, e eu acho que é justamente esse o caminho, né? A sustentabilidade, como a doutora Luciana disse, né, que envolve a questão ambiental, mas ela tem que estar equilibrada com a social e com a econômica. Então, não adianta nada, né, nós termos um meio ambiente onde ele se encontra completamente conservado e nós não podemos usufruir dele para o ser humano. Então, nós precisamos fazer esse equilíbrio. Ele precisa servir tanto à população, às questões sociais e às questões econômicas, porque hoje nós dependemos da economia para nós vivermos e trabalharmos. E justamente, além dessa questão, até aqui no bloco anterior o doutor Eduardo comentou, da necessidade da educação ambiental, mas também a questão da necessidade de políticas públicas que olhem o meio ambiente como uma moeda, né, algo monetário, no sentido de dar valor econômico aos bens ambientais para que consigamos preservá-los e utilizá-los de uma forma consciente. Uhum. Bom, doutor Eduardo Moura, eu sou o terror dos rapazes, moças, não importa, que tem carro de som.
aquele carro de som alto. Eu luto contra eles há mais de 20 anos. Eu chamo eles de todos os nomes que você possa imaginar. O mais simples é que eles são debentais, porque debental não merece isso, vou retirar. Eles são pessoas despreparadas, desqualificadas, porque eles querem que as pessoas ouçam o péssimo som deles. Porque eu nunca vi um som alto que seja jazz, blues, orquestra sinfônica, nada disso, é só tranqueira. Mas eu tive um ranca-rabo com um vereador que disse para mim o seguinte: ele queria criar um lugar lá perto da minha região, que é uma APP, a Área de Preservação Permanente, e lá ao lado ele queria pôr um lugar para que as pessoas pudessem ir com seus carros de som. Eu falei, não, você não tem o direito de poluir o meio ambiente, porque os animais que estão ali não podem ficar sujeitos a alguma coisa que eu não quero. Isso é poluição ambiental, é meio ambiente. E ele, você está exagerando, agora até som é meio ambiente. E som é meio ambiente, som alto é meio ambiente, não é? É mais do que meio ambiente, né? É uma situação que deve ser, Roseval, ser tratada com muito cuidado, com muito zelo. É ambiente, sim, e as consequências com relação a um barulho, a um som alto em determinada região, isso pode trazer consequências para a flora e para a fauna, inclusive. As pessoas acham que isso vai comprometer, por exemplo, só os animais. Não, as plantas também são seres vivos que coadunam ali com o ambiente e precisam também de ter um ambiente propício relacionado a isso. Então, não é em qualquer lugar. Nada contra, inclusive existe um segmento empresarial muito forte com relação a essa questão de som, né, de desenvolvimento, de produção de som, mas eu acho que realmente ao ar livre, principalmente numa área de APP, sem dúvida alguma não é o lugar para isso. Né? Eu não sei onde esses adeptos do som automotivo alto poderiam ir, porque qualquer lugar que eles forem, para mim, é inadequado. O sujeito que é som alto, põe um fone de ouvido e estoura os tímpanos. Eu não sei porque alguém tem que ouvir o som deles, mas tem uma turma aí que, sem brincadeira, e é crime, hein? Eu não sei se é crime ou contravenção. Poluição. É crime ou contravenção? Eu acho que é contravenção. Contravenção, né? Pode. Está na lei de crimes ambientais. na lei desse órgão que controla as coisas de trânsito, né? CONAR não é, eu esqueci agora o nome, enfim, está previsto como sendo algo passível de alta multa, apreensão de veículo e tudo mais. É uma guerra, hein? Porque esse pessoal... O Código de Posturas também prevê. No Código de Posturas também, né? Isso. O som alto. E que é uma coisa de poluição, né? Correto. Bom, falando em poluição, doutora Luciana, quer ir para o intervalo? Então pronto, a Misley quer ir para o intervalo, que a gente não pode deixar de obedecê-la. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já, lembrando que a Credijur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Se você for para uma cooperativa, tem maior eficiência e menores custos. 32 16 0102, porque pertence ao complexo Cicobi, que é que tem mais de 2.000 pontos de atendimento em todo o Brasil. Procure uma agência e se informe. Acesse www.cicobi.com e escolha o lugar que você pode fazer seus investimentos. O Sebrae está há quase 5 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Estamos de volta com Opinião em Debate, com o tema Desenvolvimento Econômico e Urbano versus Meio Ambiente. É possível conciliar? É uma coisa muito difícil. Às vezes vejo que, cinegrafista sabe disso. Conciliar um estúdio já é difícil. Conciliar a Misley, mostra a Misley ali. Mostra aí na câmera. Tem que conciliar a Misley. Vamos mostrar a Misley. Mostra a Misley bem aí, ó. Não se tampar o rosto. Todo mundo sabe que você é bonitona. Pronto. Tá aí ela aí perto do Gabriel. Mas por que eu estou brincando aqui com meus fiéis auxiliares? Para dizer o seguinte, doutor Eduardo Moura, nós estamos falando em conciliação e eu não estou brincando. Um estúdio, para você conciliar e trabalhar
décadas juntos como nós estamos aqui, esse rapaz ali está comigo tem quantos anos? Tem uns 20 e tantos anos. 20 e tantos anos, olha aí. E somos amigos, nos respeitamos. É difícil conciliar pessoas, né? Imagina conciliar uma cidade, o crescimento de uma cidade, né, doutor Eduardo Moura? Quer dizer, conciliar o crescimento de Goiânia, por exemplo, porque Goiânia está perdendo esse novo código do município, está, a meu ver, fazendo uma coisa criminosa. Por quê? Nós tínhamos algumas fazendas que estavam aptas a suprir, por exemplo, o leite da capital, ali na região sudoeste, próximo à Universidade Federal. Boa parte do leite nosso aqui estava sendo suprida por lá. Agora, os fazendeiros já avisaram, estão vendendo suas vacas leiteiras, por quê? Porque eles querem vender terreno, porque eles vão ficar milionários. Então, isso aí é difícil, né? Os vereadores não quiseram nem saber. Nós fomos lá, falamos que, olha, não vamos fazer isso, não, mas o mercado imobiliário ganhou a parada, né? Isso é difícil, né? É muito difícil competir, né, o meio ambiente competir com essa indústria, né, do mercado imobiliário, digamos assim. A responsabilidade recai sobre o nosso chefe de Poder Executivo Municipal. São muitas questões, né, inclusive com as legislações atuais. O Roosevelt tem muita coisa que realmente esperamos realmente do nosso prefeito, da atual gestão, né, que muita coisa mude com relação à atuação dos órgãos e dos entes públicos, porque realmente o nosso Cerrado, lembrar aqui, Roosevelt, que nós estamos falando do segundo maior bioma do mundo, né, o maior responsável produtor de água potável do nosso país é o Cerrado, que inclusive nós vamos celebrar o Dia do Cerrado em setembro, viu, Roosevelt? Que é uma data muitíssimo importante. Então, sim, nós estamos no cerne desse Cerrado e nós precisamos preservar. Nós não podemos deixar que interesses imobiliários corrompam todo o nosso ambiente. Isso é muito grave. Está acontecendo, né, doutor Daniela Limiro, não só nas cidades, com a saga imobiliária e também atrelada à necessidade das pessoas terem residência, como o senhor disse muito bem, as pessoas se enganam. A vegetação rasteira do Cerrado, as algas, é que tem mais influência na oxigenação do planeta do que a própria região amazônica. Sim. Isso, cientistas já me comprovaram isso nesse programa, já entrevistei cientistas que falaram isso claramente. Mas nós temos também a saga da necessidade de plantar. Então, eu quero dizer que boa parte do Cerrado já foi totalmente destruído para plantar o quê? Soja, necessário? Não importa, algodão, né? Quer dizer, e as pessoas estão ligando muito pouco para isso e não estão percebendo que eu já cantei essa bola. Vai faltar água para muitas cidades do estado de Goiás. Né? Aí que entra, Rosenval, é a necessidade tecnológica, né, de nós avançarmos. Vou falar que hoje em dia as grandes empresas, isso já é uma verdade para elas, né, de poder ter esse acesso tecnológico e conseguir produzir cada vez mais em menos espaço. Ou então produzir em espaços onde eram considerados degradados, é possível você fazer recuperação desse espaço e produzir. No entanto, isso não é tão acessível para pequenos e médios produtores, né? Porque a tecnologia ainda é algo considerado muito alta, né, um custo muito considerável que depois no final da atividade realmente diminui, às vezes, a questão da lucratividade, ou então às vezes, como se diz, até teria que pagar, né, para poder ter essa questão. Mas vemos que essa geração nova, né, a geração Z, os millennials, eles buscam algo de sustentável, hoje de práticas, né, de ESG, conhecido como ASG também, ambiente, social e governança, porque caso não tenham isso nos produtos, esses produtos estão sendo deixados de lado o consumo. Então, isso daí é o que nos movimenta, né, para o futuro e que nos dá esperança de realmente conseguir adequar. É verdade. Inclusive, doutora Luciana Lara, essa nova geração é interessante. Eu vim da zona rural e é o seguinte, eu vi pessoas na minha frente, felizmente, foi um trauma muito grande, morrerem por conta de picada de cobra. Tem uma cobra chamada salamandra, que existia no Cerrado. Você picou ela, se não tiver um soro antiofídico há 20 minutos perto, que normalmente não vai ter, o jeito morre.
Acho que essa cobra está até extinta. Mas hoje, se por exemplo, lá na minha chácara eu vou matar uma cobra, os meninos tudo, não mata não, ela é bonitinha, precisa ver se é venenosa. Não. Na época que eu era mais criança, quer dizer, ninguém discutia se cobra era venenosa. A cobra era uma coisa que se matava, ponto. Né? Mas hoje parece que essa geração, elas vêm assim com um código já inserido por Deus, né? Primeiro que sabe tudo de celular, de coisa, sem ninguém ter contado nada para elas. Minha menina, quando eu tenho um problema, eu chamo ela, tem 9 anos, ela não, é assim, assim, assim. E eu nunca lhe expliquei, ela nem tem celular. Então eu acho que realmente a doutora tem razão, né? As novas gerações podem corrigir. Essa geração atual já tem essa conscientização, né, descrita aqui pela doutora Daniele, em decorrência, de certo ponto, de um aspecto normativo em nossa Constituição e também porque nós temos instituído uma Lei de Política Nacional de Educação Ambiental, que é uma legislação que trouxe a previsão de inserção dos aspectos ambientais, de preservação, conscientização em todos os níveis educacionais, tanto básico, fundamental, médio, superior e pós-superior. Então, essa geração que está chegando nesse contexto, né, pós-Constituição de 88, pós essa normatização da política de educação ambiental, já tem essa visão dessa percepção dos produtos, então já consomem de forma mais consciente, já tem uma atenção maior do grau elevado, né, do potencial poluitivo daquele produto. Então, essa geração tem essa consciência em decorrência dessa mudança comportamental, social, que partiu do viés educativo. Eu, como professora universitária, além de advogada, eu também sou professora universitária, então eu preconizo e levo muito, né, essa ideia para esse meio ambiente no qual eu estou inserida, que é o acadêmico. Então, essa conscientização passa pelo aspecto educacional. A doutora é professora onde? Atualmente eu leciono na Unip, inclusive estive lá hoje pela manhã, saindo daqui volto para lá. E sou professora também em outras instituições a nível especialização. Beleza, eu fui recentemente fazer uma palestra, foi na Unip, não foi, Gabriel? Hã? Unicampus. A Unicamp, são parecidas, né? Unicamp e Unip, são ali ao lado, uma da outra. A Unip é aqui na BR. É, na BR, né? Não, foi uma ao lado, as duas lado a lado são Calvo. Uma é Fazan, lá do lado da Unip. Não, então foi na Fazan, na BR. ao lado lá. E eu cheguei lá, e sentei, já estava na hora do coisa, aí eu perguntei uma mocinha que estava lá, escuta, os professores não vão vir, não? Eu falei, não, nós somos todos nós, já estamos aqui. Então, hoje os professores estão cada vez mais jovens. Mas como me disse uma médica que eu tive um problema de cólica renal, eu falei, o médico não vai me atender? Eu falei, eu sou a médica. Eu falei, nossa, você é tão jovem. Eu falei, não, o senhor que é velho. eu não ganho uma. Você não tem ideia de tanto que eu sofro de pessoas que me castigam, me lembrando que... Mas não é que... Mas realmente os professores, os médicos estão ficando... estão se formando mais cedo, né? Principalmente as mulheres, elas estão entrando na faculdade muito cedo. Mas, Eduardo Moura, você... que tipo de contribuição podem fazer os advogados para que a sociedade respeite mais isso? Por exemplo, que tipo de ação, quer dizer, são ações que os advogados conscientes podem fazer, ações coletivas? O que pode ser feito? Roseval, para além da nossa representatividade, a Ordem dos Advogados, ela se faz e tem que se fazer presente em todos os espaços. A Comissão de Direito Ambiental, ela tem como função básica não só assistir os pares, os colegas advogados em questões ambientais, trazer estudos de caso, discussões ou dirimir alguma outra situação quando provocado, mas nós temos também uma questão social, né? A Ordem dos Advogados é um braço, é uma voz a mais da sociedade. Então, sempre que provocados, né, a comissão, a própria Ordem dos Advogados vai se manifestar em prol da demanda existente, né? Então, nós temos um importante papel social para com a sociedade e estamos lá de portas abertas para atender a todos.
Eu tenho um caseiro, já contei isso aqui, mas eu não corrijo ele, porque eu acho uma delícia. Ele, qualquer coisa que acontece, por exemplo, fala assim, nossa, mas está tudo caro demais, a cesta básica só aumentou, mas também a sua OAB não faz nada. Para ele, tudo é culpa da OAB. Eu não sei quem falou isso para ele, mas ele sempre está me falando, ele tem algum problema qualquer, se a Enel corta energia, fica 2 dias sem energia, ele fala, mas essa OAB também não faz nada. Acho que alguém põe na cabeça dele que a OAB é que controla tudo, sabe? Isso é bom, está nos prestigiando, né? Olha a grandeza da ordem. Eu não sei não, mas o dia que ele está enfesado com sem dinheiro e sem luz, você não vai lá dizer que é representante da OAB para ele não, que ele vai falar poucas e boas para você. Mas é isso, ele pensa que a OAB tem que resolver tudo. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate, infelizmente do último bloco, com o tema Desenvolvimento Econômico e Urbano versus Meio Ambiente. É possível conciliar? Bom, eu vou aqui com o Dr. Eduardo Moura. Certamente, Dr. Eduardo Moura, muito rapidamente, esse é o último bloco. O senhor tem acompanhado a questão do marco regulatório, não é isso? Sim. Olha, eu falo que se tiver uma guerra em curso, ela pode ser em torno desse marco regulatório. Porque certamente, se o Supremo Tribunal Federal, seja para fazer birra com o Bolsonaro, seja por questões que querem fazer mesmo, disser que não, os índios vão ter acesso antes da Constituição de 1988, vai ter que tirar esses indígenas lá, e para tirar isso, eu acho que o Exército tira, mas eles voltam. Isso é um problema sério, não é? É seríssimo, Zé, é seríssimo. Então nós estamos aguardando ver para que lado que vai nessa decisão do Supremo e ver em que posição que o governo realmente federal vai tomar com relação a isso. Nós entendemos muito bem com relação à sustentabilidade que hoje a quantidade de indígenas já não é mais que outrora. Sim. Né? E o país, como toda a nação, precisa se sustentar. É disso que nós estamos trazendo aqui. Né? Mas tudo isso precisa ser feito e analisado com bastante cautela, né, porque são as nossas origens e nós não podemos perdê-las. Ainda nesse quesito aí, doutora Daniela Ribeiro, é claro que a gente tem visto que inevitavelmente a população indígena vai desaparecer, porque a cada ano eles são menores, eles têm menos filhos, menos condições de sobrevivência, muitas crianças indígenas morrem, então inevitavelmente eu acho que a gente tem que planejar o país pensando que eles uma hora não vão dar conta realmente. Sim. Ninguém vai dar conta de tomar conta daquele território, né? Exatamente. E nós temos que preservar a cultura deles, né? Que essa daí é algo que realmente, como você mencionou, ela passa de geração em geração. Estão diminuindo a quantidade dos indígenas, né? Mas também, por outro lado, acaba que eles estão, né, acho que se preservando nesse sentido, né, de conscientização que eles precisam permanecer, por mais que às vezes estudem, venham para a faculdade também. Isso é até interessante, acho que para poder aplicar, né, dentro das tribos, né, uma gestão, como fazer isso para um futuro, um planejamento, né, mas a gente vê que realmente a diminuição foi muito grande, foi muito drástica. Doutor Luciano Lara, eu quando fui para São Paulo, muitos anos, o pessoal lá perguntava para mim, lá em Goiás tem muito índio, os índios Goiás e tal. Eu falei, não, olha, os que sobreviveram lá, os antropófagos, vieram todos para São Paulo. Inclusive eu venho de uma tribo do antropófago, para brincar, porque o pessoal achava que aqui em Goiás, isso poucas décadas atrás, aqui nós tínhamos índio. E hoje, índio em Goiás, acabou. Eu digo que parece que não há nenhuma região dos índios aqui. Então, eu acho que os índios realmente estão confinados ao Amazonas e ponto, né? Nós temos, né, algumas tribos ainda isoladas na região do Araguaia e a questão dos quilombolas, né, na região ali da Chapada dos Veadeiros. Então, assim, tem que ser, né, contraponto aqui, tem que ser observado também que o meio ambiente, ele é também constitucionalmente protegido do ponto de vista cultural. E nós estamos falando dos indígenas, nós estamos falando nas nossas origens. Então, eles estão, né, amplamente protegidos. A FUNAI, a Fundação Nacional dos Índios, foi criada na década de 70, então é um órgão protetivo desses remanescentes, né, que ainda subsistem aqui em nosso país, mas de fato aqui em Goiás,
Particularmente, eu não tenho notícia aí de alguma tribo que ainda tenha essa, por assim dizer, sobrevida. Os índios goiáses, por exemplo, que deram origem ao Estado, eu não me lembro mais de saber que existem índios goiáses, né? Eu tenho uma descendência muito longínqua que eram dos índios goiáses, mas não tem mais ninguém falando que é descendente de índio. Até muito rapidamente, que estão no minutinho finais, como é que faz para a pessoa provar que é descendente indígena? O Roosevelt ele tem que primeiramente procurar a FUNAI, né? Buscar a FUNAI, para buscar ver as suas origens, né? Para buscar isso aí, traços, né? Ou estereótipos, ou qualquer tipo de vínculo, né? Com essa origem, para que se ele identifique, né? E busque essa representatividade, né? Uhum. É uma coisa muito complexa, né? Muito, muito complexa. Porque se for tirar tipo sanguíneo, nós todos... Talvez todos nós tenhamos, todos nós né? tenhamos índios e Sim. tenhamos negros entre nós, né? É verdade. Sobre tipologia sanguínea, eu posso dizer que não tem. Bom, eu tenho aqui, doutora, nós temos 3 minutos para cada um, pode ser? Só 2 minutos para todos eles? Então, peraí, então dá certo, sim. Luciana Lara Sena, o que nós não falamos no programa que você gostaria de falar? Você tem 1 minuto para dizer isso, você acha que o telespectador merece ouvir? Eu quero primeiramente agradecer, Roosevelt, meus amigos, Eduardo, Daniele, por essa oportunidade de participar do programa. Fiquei muito feliz, né, em trazer temas tão latentes, né, que estão aí no pauta do dia. E a questão ambiental, acho que nós temos que voltar os nossos olhos, né, principalmente para o aspecto da preservação. E também, né, para o aspecto normativo e não desconsiderar que o meio ambiente, ele é sim amplamente protegido, resguardado, mas o que nos falta é justamente essa conscientização para que possamos preservar não só para nós, né, que estamos aqui atualmente usufruindo desses recursos naturais que nos são vitais, nós somos completamente dependentes deles, mas pensar também numa perspectiva futura para os nossos filhos, netos. Então, eu volto os olhos, né, aí para o aspecto principalmente da preservação ambiental e mais uma vez agradeço por essa oportunidade, por estar aqui com vocês e fico à disposição. Muito obrigada. Perfeitamente. Daniela Limiro, grande Daniela Limiro, da família do Dr. Limiro, 1 minuto para dizer o que nós não falamos, você acha importante falar? Sim. Novamente, fica aqui meus agradecimentos, né, para você, para os nossos colegas e para quem está aí em casa ou no trabalho nos assistindo. Mas eu acredito que meu direcionamento nesse sentido, nesse momento, vai mais para os empresários. Eu acredito que as empresas têm muito a poder ajudar nessa questão, né, nessa construção do meio ambiente, com as práticas, né, tanto de sustentabilidade, buscando preservar, a gente buscando reutilizar os produtos, né, a questão da economia circular, né, ao invés de produzirmos e simplesmente descartarmos, vamos pegar e vamos pensar em como reutilizar esses produtos, vamos aplicar práticas de governança, equidade, né, entre as pessoas do nosso ambiente de trabalho. Então, eu acho que isso envolve, né, essa resposta e eu acredito que a empresa, a indústria, né, essa questão aí é muito forte no lado econômico e eles têm muito para poder contribuir para nós conseguirmos cada vez mais termos um mundo mais sustentável, melhor e deixar isso para as futuras gerações. Perfeitamente. Doutor Eduardo Moura, suas considerações finais, o senhor tem 1 minuto. Roosevelt, nós precisaríamos aqui de considerações finais pelo menos alguns dias. Vai ser objetivo. Ouso dizer, Roosevelt, que hoje seu programa está tratando uma pauta de maior relevância no mundo. Estamos vivendo uma crise e um fato bélico da guerra, né, que traz consequências diretas ambientais. E eu trago aqui uma perspectiva que fique como reflexão relacionada às políticas públicas ou à ausência das políticas públicas inerente ao meio ambiente. É de suma importância que realmente nossos governos, os governantes, né, se atentem a essas políticas, né, passando ali por resíduos sólidos, que é uma questão que traz diretamente impacto em toda a cadeia ambiental. E não poderia deixar, Roosevelt, de mandar um beijo muito grande para minha filha, para Maria Eduarda,
que não perde nenhum programa que o papai vai e diz que também eu sou responsável pelo clima, quando faz calor e quando faz frio. Um grande abraço a todos e agradeço a oportunidade. A Maria Eduarda, o meu abraço fraterno também. Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. É preciso que a sociedade ela pegue nas rédeas daquilo que precisa ser feito, ao invés de ficar esperando só o poder público. E pode fazer muito. Cada um pode fazer a sua parte, e fazendo a sua parte, para você vai fazer uma casa, deixa uma área permeável para poder a chuva poder escoar. Senão você vai impermeabilizar tudo, não vai dar certo. E dito isso, eu quero dizer que algumas entidades e segmentos de classe estão acordando para isso, a exemplo da OAB, que tem lá a sua comissão. Em Goiás tem um exemplo clássico muito bacana que está sendo feito agora. As cooperativas se uniram e elas estão pegando recursos das cooperativas, do sistema Sicob, para poder despoluir o Rio Meia Ponte. Eles estão fazendo isso com recursos das cooperativas, com engenheiros, especialistas em meio ambiente, com redes que estão tirando o lixo e limpando o rio de forma muito interessante, metro a metro, passo a passo. Não esperou a prefeitura, o estado ou o governo federal. Então, é preciso que nós tenhamos essa consciência, porque senão vai faltar uma coisa muito interessante: água. Olha, e sem energia elétrica, sem eletricidade você vive sem muita coisa, mas sem água não tem vida. Nós vamos virar Marte. E não dá, não é verdade? Mulheres, eu tenho aquele livro, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, né? Vênus. Nós vamos ter que ir para Vênus, que, certo? Lá as mulheres são capazes de até tirar a água de pedra, porque estão fazendo milagres, né? As mulheres. Dito isso, um abraço a todas elas, até quinta-feira, se Deus quiser.